Você já ouviu um rapper e repetiu a faixa 5 vezes seguidas, tentando entender o que exatamente ele disse? Não pela letra ser complexa, mas porque parece que inventou um idioma próprio dentro do português. Pois é, talvez tu conheces aquele artista que todo mundo fala que é louco, que é doido e que não dá para entender, mas quem realmente presta atenção percebe que tem um método em toda essa loucura. Então, T-Rex para muitos foi isso durante anos, o cara estranho da cena, aquele que ninguém sabia se estava à frente do seu tempo ou se tinha simplesmente perdido rumo, mas um detalhe, anos atrás, exatamente 2014, enquanto a maioria estava presa num loop do mesmo flow, T-Rex estava construindo um som que só faria sentido anos depois, e quando digo anos depois, estou falando de agora, porque o que aconteceu com ele não foi o acaso, foi rejeição, foi desentendimento, foi uma história com a força suprema que quase enterrou a sua carreira antes dela decolar, e no meio disso tudo, ele fez algo que poucos fazem. Colocou a alma em cada batida, em cada barra, em cada som que parecia não fazer sentido naquela época. Hoje a gente vai entender por que T-Rex soava como um alienígena e mais, porque talvez ele estivesse certo o tempo todo. Então, antes de ser o cara que ninguém entendia, T-Rex era só mais um miúdo em Portugal tentando encontrar espaço num rap que ainda estava aprendendo, enquanto a cena tuga nos anos 2010 ainda estava muito presa ao boom bap, as letras de intervenção, aquele rap mais tradicional que vinha dos anos 90. Ele já estava com os olhos colados no que acontecia do outro lado do Atlântico. E não estou falando do Brasil, estou falando dos Estados Unidos mesmo. Enquanto a galera ainda discutia se valia mais a pena samplear um fado ou um samba, T-Rex estava ouvindo Fuchsia, Playboi Carti, Travis Scott. Tipo, o gajo ouvia aqueles beats distorcidos, aqueles ad-libs repetidos, aquela estética meio caótica e pensava, é isso que eu quero fazer. Só que tem um problema. Portugal em 2017 e 2018 não estava preparado para isso. O público queria entender a letra, queria rimas certinhas, queria a métrica tradicional, e aí chega o T-Rex com uma pronúncia que parecia que ele estava engolindo as palavras com flows que mudavam no meio da faixa, igual carro desgovernado, com referências que ninguém captava na hora, e as pessoas olhavam e falavam, esse gajo é doido. Mas olha, tem uma coisa que pouca gente reparava, nos momentos em que ele diminuía o ritmo, quando a batida respirava e ele baixava a guarda, aparecia outro T-Rex, um gajo que abria o peito e soltava umas barras que cortavam fundo. Ele falava de solidão, falava de não se encaixar, falava de tentar ser ouvido num mundo que só queria que ele calasse a boca e rimasse igual todo mundo. E é aí que a porra do troço ficava interessante, porque por detrás daquele personagem que parecia uma mistura de louco com gênio, tinha um miúdo que só queria dizer as coisas do jeito dele. O problema é que o jeito dele era tão diferente, man, que até hoje tem gente que não alcança. E nessa caminhada de tentar se encontrar, ele acabou cruzando com uma das forças mais polêmicas do rap tuga. Antes de qualquer coisa, antes de ser o cara que divide opiniões, antes de ser chamado de louco, de gênio, T-Rex já tinha família e o nome dela era Máfia 73, linha de Sintra, Lisboa 2015. Não te lembra alguma coisa, man? Um bando de miúdos que decidiu que não ia esperar por ninguém, juntou T-Rex, DVK, o Cash, o Dem, o Punk William e esse é um dos meus favoritos, mesmo. Mas enfim, e fundaram um coletivo, e não era só um grupo de amigos que fazia som no final de semana, era uma label, We The Gang. E o movimento, eles lançaram no mercado em 2015, Operação Máfia em 2016, Operação Volume 2 em 2017, Andrômeda e Live, muita coisa mesmo.
aquela época era insana, mano. 5 projetos em 5 anos, enquanto a cena Tuga ainda estava tentando entender o que era o novo rap. Eles já estavam lá produzindo, experimentando, procurando os limites. E olha, quando se fala em Máfia 73, não estou falando de um grupo que seguia a fórmula, man. T-Rex dentro desse coletivo já era o estranho. Já tinha aquela pronúncia que parecia vir de outro idioma, de um jeito que às vezes a gente passa o som 5 vezes, mano, seguidas e não sabe o que ele disse, mas ao mesmo tempo, só que grupo, por mais forte que seja, uma hora ou expande ou cada um vai pro seu canto. E enquanto a label Máfia 73 estava solidificando o nome na linha de Sintra, acontecia outra coisa paralelamente. O movimento Jorka estava ganhando força em Portugal e Jorka não era só rap, era dança, estilo, juventude inteira tentando se expressar, man. Dizzy, que depois viraria um dos nomes grandes da cena, estava lá dentro, man. E o Rex também. Os dois chegaram à mesma coisa. Sozinhos iam demorar, mas se usassem aquela válvula de escape, talvez furassem a bolha mais rápido. E furaram, man, porque os cotas da Força Suprema começaram a olhar com atenção para aqueles miúdos, os gajos que já tinham estrada, que já tinham nome, que entendiam do jogo. Eles viram Dizzy, que levava a sério, que o T-Rex tinha algo diferente, e resolveram abrir as portas. Mas aí vem um detalhe que até hoje confunde a galera. A Força Suprema nunca foi um grupo fechado onde todo mundo rimava junto. Era mais uma referência, um ponto de encontro, um lugar onde quem estava a crescer podia aprender. E não foi porque a Força Suprema não queria, foi porque, segundo quem estava por perto, ele já tinha o caminho feito, enquanto os outros precisavam da estrutura para crescer. Ele já tinha Máfia 73, já tinha 5 projetos lançados, já tinha estrada suficiente para não precisar dever favor a ninguém, man. Teve uma entrevista que foi o NGA que falou, talvez o prodígio, esqueci, mas que explicou isso direito. Disseram que na época em que chamaram Dizzy e Monster para fazer parte daquele movimento dos Dope Boys, you know what I'm saying, mais profissional e tal, o Rex não entrou porque ele já estava estabelecido, já tinha nomes, uma longa caminhada que não precisava daquele empurrão. O Monster precisava aprender, o Dizzy também, e o Rex não, man. Ele já andava sozinho há tempo suficiente para saber que não ia depender de ninguém. E isso é pesado, man, porque não teve briga, não teve expulsão, não teve nenhuma polêmica. E eu, nos tempos, pensava que tinha uma treta com ele e o prodígio, mas enfim, teve um alinhamento natural das coisas. Talvez tenha sido aí que o Rex entendeu de vez que o caminho dele era exatamente outro, que ele não ia caber em um lugar nenhum que não fosse o que ele mesmo construísse, seja com a Máfia 73 ou sozinho. Meses depois, num dos projetos coletivos, ele soltou uma barra que hoje parece até resumo da vida dele. Abre aspas. Sempre fui eu contra o mundo, mas o mundo nunca venceu. Na época passou batido. Hoje a gente sabe que não era pose, man. Era sobre biografia, you know what I'm saying? Então, o Rex estava ali, na dele, com a Máfia 73, muito firme, you know what I'm saying? Com os projetos a sair, com uma base de fãs que crescia devagar, mas crescia. E do lado, via os amigos do Jorka sendo acolhidos pela Força Suprema. Ele não ficou de fora porque não queriam, ficou porque, como ele propriamente explicou numa entrevista de 2024 ao público, o caminho dele sempre foi outro, man. Abre aspas, todos os sonhos, todos os desejos que eu assinalei no meu bloco de notas estão realmente a acontecer, e esses sonhos nunca passaram por depender de selo. Mas vamos por partes, porque a resposta do Rex não foi imediata, não foi um estalo, foi um processo de anos que começa muito antes, lá atrás em 2016, com o álbum Respect. Naquela altura ele ainda era miúdo a experimentar, a tentar encontrar um caminho. Em 2017 lançou Elef, um projeto que já mostrava que ali havia alguém com uma visão diferente, mas que ainda estava a ganhar forma. E foi nessa época que muita gente descobriu o Rex pela primeira vez, mano. E eu em particular, foi num jogo de futebol em 2021, um amigo mostrou-me, acho lá por volta de 2020, 2021, não sei exatamente, esqueci, mas mostrou-me Beat Feeling, man. Aquela faixa insana, porque Feeling não era uma música comum, já tinha aquela pronúncia estranha, aquele flow que parecia vir de outro sítio, mas ao mesmo tempo tinha qualquer coisa que grudava
mudava, man. Quem ouviu Feeling naquela época sentiu, man, esse gajo é diferente. E não era só Feeling, tinha sons que circulavam nos telemóveis, nas festas, nos bairros, toda hora, cada momento, man. Em 2018, ele ainda lançava o álbum Chá de Camomila. Aí as coisas começaram a ficar sérias, como a Universal Music descreve. Foi em 2018 que o seu especial som, mistura de rap, R&B e trap e de outras cadências futuristas, começou a fazer levantar cabeças. Aquele disco tinha a chá preto, We Will Rock, e mostrou ao público que o Rex não era só mais um rapper da linha. Ele já recusava rótulos, já inventava as próprias fórmulas. Em 2020 veio Gota de Espaço, um álbum de 25 minutos que aprofundou essa vertente mais cósmica, mais atmosférica, mais imersiva, you know. O nome não é por acaso, vem daquele fascínio que ele tinha desde miúdo, pelos mistérios do universo, por canais como a Odisseia, por tudo o que é espacial, né? Foi nesse disco que ele soltou um verso em Tinoni que hoje parece até premonição. Abre aspas. Só espero não me espantar com o meu tamanho. 4 anos depois, ele admite: espantei-me, man. Em 2022, ele lançou Castanho. Músicas como Pra Mim e Tá Tudo Bem acumularam milhões de visualizações em semanas. Tá Tudo Bem virou quase um hino, aquela vibe relaxada, mas com profundidade. Ou seja, enquanto a cena estava ocupada a tentar entender se ele era doido ou gênio, man. Ele estava no estúdio, sozinho, a provar que não precisava de ninguém. Mas foi em 2023 que tudo explodiu. Cor de Água chegou e tornou o King FX um músico português mais ouvido do ano no Spotify, man. O álbum ganhou o prêmio de melhor álbum dos prêmios Play. Ele esgotou o Coliseu de Lisboa. Mesmo gajo que anos atrás era visto como o estranho, o incompreendido, aquele que ninguém sabia se estava à frente ou se tinha perdido o rumo. E depois de Cor de Água ele não parou, man. Mas também não se apressou, que em 2024, 2025 ele já tinha lançado faixas soltas, Amanhã, Macarena, entre as demais, man, mostrando que o som continua a evoluir, que ele não está preso ao formato, que pode soltar uma música quando lhe apetece, sem precisar de esperar por um álbum. É a liberdade de quem já provou o que tinha para provar. E o mais louco, ele fez tudo isso mantendo a essência, aquela proeza do drill. Ele já tinha avisado em Gota de Espaço lá atrás em 2020. Soltou uma frase que hoje é a tese inteira da vida dele: faço o que faço porque eu que sou, não peço licença para ser quem sou, man. Damn, bro, senti um sabor, man. Não, sim, em 2024, já no topo, já no palco principal, já com os prêmios na estante, ele resumiu tudo assim: a meta para mim não é o fim, é continuar a andar, porque parecerão sempre novos objetivos. O que estes troféus significam é que aquilo que almejamos é possível. No meu caso, ele levou a música feita em português para outro patamar. O gajo que era visto como louco, como incompreendido, como aquele que não sabia, como aquele que não cabia em lado nenhum, hoje é o rosto do rap português lá fora. E a lição, e aqui estamos nós, depois de percorrer a história toda, que é a história de um gajo que nunca coube onde queriam, que viu os parceiros serem acolhidos por uma estrutura que podia ter dado jeito, mas sido sozinho, porque já tinha a dele, que passou anos a ser chamado de louco, de incompreensível, de difícil, não mudou uma vírgula do que fazia, que continuou no estúdio, disco atrás de disco, até que um dia o público alcançou ele, né? E não foi por acaso, foi porque ele tinha razão, porque a pronúncia estranha, os flows quebrados, só que estava há 5 anos à frente, e quem vive à frente do tempo vive sozinho até os outros chegarem, né? Que FX hoje é a prova viva de que não precisa de padrinho, não precisa de manual, não precisa de te encaixar em modo nenhum, precisa de uma coisa: continuar a fazer o que acreditas, mano. Continuar a mostrar, continuar a estar lá, até que o mundo acorde e veja o que tu sempre viste. Ele já tinha avisado em 2020, em Tinoni, só espero não me espantar com o meu tamanho. Hoje já está espantado, mano. Eu não estou já com os prêmios na estante. No fim, o gênio compreendido do rap foi compreendido, não porque mudou, mas porque o mundo alcançou ele, e agora que alcançou, ele já está mais à frente outra vez, porque a meta, como ele diz, o que é o fim? Continuar a andar. Respect. Um dos mais conhecidos que eu gostaria mesmo muitíssimo de trabalhar, quer saber, nós temos poder. É o Travis Scott, não tem como. Vais ser um dos melhores desse mambo. A toda a gente que me abandonou quando eu mais precisava, pode dizer a toda a gente que me compara, pode dizer a toda a gente que diz: mas o que é que esse Wii está a fazer nesse lugar? Vais perceber.